Os sinais de pontuação são muito importantes para representar pausas na fala, entonação da voz, além de reproduzir na escrita nossas emoções, intenções e anseios. Então, para mandar bem na escrita, é fundamental que você saiba utilizar os sinais de pontuação corretamente. Quer saber mais sobre este assunto? Então fica comigo nesse vídeo e nunca mais erre ao usar pontuação em seus textos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lu, do canal Lu Ensina, e no vídeo de hoje você vai aprender como usar os sinais de pontuação da forma correta e assim fazer com que o leitor possa interpretar a mensagem, o contexto e as emoções que você quis transmitir em seu texto. Você provavelmente já ouviu falar que uma vírgula pode alterar todo o sentido de uma frase. Pois bem, e não é só com a vírgula que isso acontece não, pois todos os sinais de pontuação de forma geral têm esse poder de mudar completamente o significado daquilo que está sendo dito. Veja um exemplo interessante. Há quanto tempo não te vejo? Ou, há quanto tempo não te vejo? Percebeu a diferença? Enquanto que a primeira frase passa uma ideia de surpresa e admiração, que foram transmitidas pelo ponto de exclamação, a segunda passa a ideia de dúvida, que foi expressa pelo ponto de interrogação. Legal, não é mesmo? Bom, agora que você já viu como o uso adequado da pontuação é essencial para conseguirmos nos expressar bem por meio da escrita, vamos conhecer os principais sinais de pontuação. Para começar, vamos falar sobre o ponto final. Este sinal é usado para terminar discursos e indicar o fim de frases. Ele representa a pausa máxima que podemos dar em nossa escrita. Veja um exemplo. Fiz uma longa caminhada pela manhã. Terminei o raciocínio e utilizei o ponto. Quando estiver escrevendo uma redação, use e abuse do ponto final. Assim, você evita frases muito longas que podem acabar ficando confusas. O ponto também é muito utilizado para indicar abreviações, como por exemplo em Senhor, antes de Cristo, etc., entre outros. Temos também o ponto de exclamação, que é utilizado para indicar uma frase que expressa sentimentos como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo ou espanto. Para saber qual destes sentimentos se quer expressar com o ponto de exclamação, é preciso analisar o contexto e a mensagem da frase. Veja alguns exemplos. Que aula interessante! Ou volte aqui já! Na primeira frase, podemos perceber entusiasmo. Já a segunda expressa uma ordem. Até aqui está fácil, né? Vamos conversar agora sobre o ponto de interrogação. Este sinal é utilizado para demarcar uma pergunta, uma dúvida, um questionamento. São frases que demonstram a ausência de certeza. Veja alguns exemplos. Que dia é hoje? Ou, aceita uma xícara de café? Temos também os dois pontos, que podem ser utilizados tanto para introduzir uma fala, quanto para iniciar uma enumeração. Veja, Ana disse, não pise na grama. Ou, fui ao mercado comprar frutas, verduras e arroz. Aqui no primeiro exemplo, você deve ter percebido também que utilizamos o travessão, que deve ser colocado antes de falas para indicar diálogos. Outra forma de utilizar o travessão é para inserir explicações adicionais ao texto. Veja um exemplo. Luana, minha professora, me explicou como utilizar os sinais de pontuação. Aqui, usamos o travessão no início e ao final da explicação para separá-la do resto da frase. Já o sinal que conhecemos como reticências serve para indicar que um pensamento foi interrompido, ou até mesmo demonstrar que o sentido vai muito além do que está expresso na frase. Veja alguns exemplos. Preciso estudar, mas... Ou, Ana quer comprar sapatos, bolsas, blusas. Por fim, temos também a vírgula. Hoje vamos conversar de forma resumida sobre este sinal. Mas se você quiser um vídeo exclusivo sobre todos os usos da vírgula, escreva aqui nos comentários, combinado? De forma bem simples, a vírgula serve para indicar uma pausa mais breve na escrita do que o ponto final. Podemos utilizar a vírgula para separar elementos em uma enumeração, como por exemplo,
Para fazer o bolo, vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Para isolar o vocativo, quando estamos chamando alguém, por exemplo, Maria, estou esperando a sua decisão. Ou ainda para separar uma explicação, também conhecida como oposto, do restante da frase, da mesma forma como utilizamos o travessão, lembra? Vou utilizar o mesmo exemplo aqui para ficar claro. Luana, minha professora, me explicou como utilizar os sinais de pontuação. Bom, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Beijos e até a próxima!